para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Ladeira, eu estou na Celery desde janeiro desse ano. Com o principal objetivo que eu estava aqui na Celery, né, que eu entrei na Celery, foi para a gente desenvolver o produto e a solução de fiscalização de obra, que eu fiz um Talk 25 no mês passado, né, acho que vocês devem ter acompanhado, e o projeto tem evoluído bem, a gente está prospectando alguns negócios, acho que tem um potencial muito grande. Mas nesse ínterim, né, no meados de fevereiro, a gente recebeu um convite para participar de uma licitação, de um edital na Energisa, que eles estão fazendo uma migração grande de rede. E aí o Wilson já me conhecia, já conhecia meu histórico, eu tinha trabalhado com isso em 2010, desde 2000, eu acho que de 2006 a 2010, aproximadamente, fazendo gestão de entrega. O que é gestão de entrega? Todo link que um cliente corporativo comprava da Oi, né, link ou rede, contratava, tinha um grupo de pessoas que faziam pós-venda, fazia o trabalho para garantir a correta instalação desse link. Diferente de uma linha telefônica, de uma fibra ótica hoje em dia, né? Alguns links em algumas localidades eram muito trabalhoso para você chegar. Eu tinha que fazer fibra ótica, que na época era bem complexo, eu tinha que instalar ampliação de rede. Então, eu cuidava dessa área na Oi, fazia a gestão da entrega. E o trabalho na Energisa era parecido. E aí o senhor perguntou se fazia sentido fazer, eu acho que a gente topou encarar junto esse desafio, né? Até porque aqui na Celery tem algumas pessoas, o Wender, por exemplo, trabalhou muito tempo com isso na Oi, tinha outras pessoas que conhecem esse tema. Fora o conhecimento técnico também do time da Celery, o Nailton conhece bastante de rede de telecom, a gente tinha um time bom que ia conseguir fazer esse serviço. A gente conseguiu ganhar esse contrato, e começou a implantar, tá? E aí a gente viu que tem uma oportunidade no mercado para esse tipo de serviço. O trabalho que eu fazia na Oi, com um grupo grande de pessoas, a gente poderia oferecer isso para os clientes, fazendo até o meio campo, entre a Oi e a Oi não, as operadoras de telecom e o cliente final. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E o principal motivo que a gente entrou na Energisa, né, não foi o contrato pelo contrato, é que a Energisa a gente tem um potencial de grandes negócios com a Energisa, tanto para contextos, principalmente para contextos, né, e outras frentes. Então a gente já começa a desenvolver um relacionamento com o fornecedor, o que é muito importante depois para você amadurecer outras oportunidades, identificar outros negócios. Apesar de não ser o caminho a solução principal que a Celery está querendo crescer, que é toda a questão de API, né, da utilização de API, utilização de tecnologia, era uma maneira também de a gente se aproximar com um serviço bem interessante que a gente poderia prestar. Eu vou explicar para vocês um pouquinho desse projeto, o que tem de bacana, o que não tem. E o outro motivo da gente estar aqui no Top 25 é vocês conhecerem também esse serviço, né? Esses serviços adicionais que a gente vem fazendo. Porque pode surgir uma outra oportunidade, vocês podem ter alguma ideia, podem contribuir aqui, podem pegar coisas que a gente faz aqui e levar para algum outro projeto. Então, esse é o segundo grande objetivo aqui. E o terceiro porque não é gestão pela gestão, a gente colocou além do conhecimento tecnológico tecnológico não, conhecimento de negócio que eu tenho, o time que eu trouxe para cá tem, você tem uma camada de tecnologia que está ajudando muito a gente. A gente está fazendo uns volumes grandes de atividades, tá? Quem está comigo nesse projeto diretamente é a Raquel, que acho que não consigo participar aqui porque tá rolando uma reunião de energias agora, importante, e o Júlio Diniz. Provavelmente vocês não conhecem ele porque a gente é um tema muito específico, né? E a gente fala muito com o Nailton também. O Nailton tem ajudado bastante a gente. O Nailton vocês devem conhecer mais, ele participa de vários projetos dentro da série. Ele está ajudando bastante a gente na parte de validação do processo com a Energisa. Então vamos lá. A apresentação aqui é relativamente rápida, né? Vou falar um pouquinho o que é gestão da migração, rapidamente, por que uma empresa precisa da Celery para fazer isso. Rapidamente, uma visão de sistema e de processo, né? Um processinho que a gente implantou em um sistema de apoio, um sistema low-code total, e entrar no case da energia para vocês conhecerem, tá? Então, o que é a gestão de imigração, né? Essas empresas grandes, eu lembro de grandes projetos que eu participei, Banco do Brasil, teve do Bradesco, teve do ABN, né? Nem tem mais ABN, né? Virou Santander.
projeto de rede de hospital, projeto de Secretaria de Governo, Prodenge, Proderj. Em São Paulo a gente tinha pouco projeto, né, porque a Oi não atendia São Paulo diretamente, mas tinha grandes projetos nacionais. Essas empresas grandes, eles fazem, eles têm rede de telecom pesada, tem áreas pesadas de telecom, uma despesa grande de telecom. Essa da Energisa, por exemplo, são 600 pontos que a gente está fazendo a migração. E quando o cara faz uma mudança tecnológica, você precisa trocar o equipamento, você precisa ir lá na agência, você precisa ir na loja, você precisa ir no cliente que está espalhado pelo Brasil todo para fazer essa atividade. Só que você também não pode fazer um horário de funcionamento, você tem que fazer isso com cuidado para não tirar o cara de operação. Normalmente vai um técnico de TI da empresa, vai um técnico de TI vai o técnico do operador fazer essa atividade. Às vezes tem um outro fornecedor de manutenção, tem toda a configuração de segurança, firewall, configuração de rede, configuração de servidor de impressão. Então, assim, tem atividades complexas que envolvem essa atividade. Além disso, o cara pode migrar uma rede da Oi para a Embratel, da Embratel para a Telefônica, para buscar economia de grana, né? E tem umas economias grandes que eles conseguem fazer, só que sempre tem um custo de mudança muito alto, que é todo esse processo de migração. E essa migração, como eu já dei alguns exemplos, né, é um processo complexo e muito específico. E uma demanda, você fazer isso, é delicado você ter um acompanhamento, você tem que ter experiência, né? Porque, assim, quando você já conhece, você sabe os problemas que vão dar. Tem alguns problemas que vão acontecer sempre. Vão acontecer sempre. Você já conhecendo, você já sabe o que você pôs caminhos para resolver. Se você não conhece, não vivenciou aquilo, você também vai resolver os problemas. Só que em vez de resolver em uma semana, você vai demorar um mês, às vezes, para resolver. Então, a experiência no tema faz muita diferença para isso, para você antecipar algumas resoluções de problemas que você sabe que vai acontecer sempre. Problemas que acontecem sempre. Pendência de infraestrutura, acho que todo mundo aqui tem internet em casa. Com certeza, alguns de vocês, na hora que a operadora foi lá instalar a internet na casa de vocês, não conseguiu passar o cabo da portaria ou da entrada da casa até a sala. Então é um problema. Imagina isso numa loja. Acontece a mesma coisa, no hospital, numa agência. Então, esse problema tem em qualquer lugar, a pendência de infra do cliente. E aí você não pode migrar. Você precisa, às vezes, fazer. Quando é na tua casa, você fala assim: passa aqui pelo rodapé. Quando é uma loja, não dá para fazer isso. Então, esse é um tipo de problema que acontece sempre, entre outros que a gente conhece. O técnico chega atrasado, o técnico não vai. É igual um caso, só que numa empresa é um pouco mais crítico. E aí, cara, por que faz sentido a Celery prestar esse serviço para uma empresa, né? Por que faz sentido uma empresa contratar a Celery? Imagina que você tem uma área de telecom na sua empresa, só que essa área já está super atarefada, já tem serviço para caramba para cuidar da sua rede. Então, quando você faz uma migração, o cara, além de fazer o dia a dia, tem que fazer uma série de novas atividades, que é fazer toda essa atividade de migração, que é um fluxo intenso de comunicação, né, entre empresa e operadora. Imagina 600 pontos, como é que você vai agendar 600 pontos sem falar da empresa com a operadora? As empresas têm grande dispersão geográfica, então tem agência, loja no sul e tem agência, loja no norte e nordeste, espalhada pelo Brasil todo, né? Isso é outro ponto delicado. Essas tarefas que você recebe a mais, você só recebe a tarefa, você não recebe novos recursos. Então, o primeiro ponto é: as empresas não estão dimensionadas para absorver essa demanda temporária. E aí você sacrifica a qualidade do dia a dia. É o que a gente vive em qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer área. Sempre surge um projeto novo, a gente tem que exercitar priorização. Só que a priorização entre um projeto novo e atividades críticas que você faz é muito difícil. E aí, muitas vezes, o projeto começa a atrasar porque você não consegue tomar as decisões, fazer o acompanhamento necessário, porque você não consegue focar, você não tem tempo para ir lá e fazer essa gestão. Então, além disso, você tem que garantir a qualidade das migrações. Porque, imagina, você está migrando 600 pontos, 600 agências, 1.000 agências, 100 agências que seja. Você migrou 10, migrou as duas primeiras, deu problema nas duas primeiras. Ferrou, ninguém mais vai querer fazer esse projeto. O terceiro vai falar: amigão, não vem aqui não, não vou fazer migração não. Então, você tem que garantir que essas migrações não vão gerar problema operacional, né? E você tem que fazer rápido a migração para conseguir capturar o ganho financeiro, né? Porque normalmente é para economizar dinheiro que você está migrando, para melhorar a qualidade.
Você estava com, sei lá, a banda estava muito lenta a internet, você quer botar uma internet mais rápida, você pagava 100, você quer pagar 50. Então, enquanto você não migrar, você não consegue capturar o ganho. Então, é uma equação com muitos problemas para resolver. Então, quando você contrata um acompanhamento especializado, que nem como a gente está fazendo na Energisa, a gente não resolve todos os problemas, mas a gente minimiza muito problema, muito problema. Né? A gente facilita o relacionamento da operadora com a empresa, com os clientes internos. A gente consegue buscar um equilíbrio, né, entre a qualidade, o resultado, os prazos, e permite que o cliente foque no tema crítico do negócio. Então, o que a gente conseguiu fazer na Energisa? A gente conseguiu aliviar uma série de trabalhos operacionais, a gente conseguiu botar uma visão estratégica pela nossa experiência, né? E aí melhorou o desempenho dessa migração. Continuou tendo alguns problemas, eu vou falar um pouco mais na frente, tá? E a Celo ele tem um DNA de telecom muito forte, né? Os principais projetos da Celo historicamente são de telecom. Tem muita gente aqui que conhece telecom, né? Eu tenho uma experiência pessoal muito forte nessas migrações de rede, a Raquel e o Júlio também, e a gente conseguiu desenvolver algumas ferramentas e um modelo de gestão que facilita esse trabalho. Então, esse é o principal motivo para uma empresa contratar a Celery ou qualquer outro para fazer esse serviço. Eu nunca tinha visto, com esses 4 anos que eu tive, depois do tempo que eu passei na Oi, eu nunca soube de uma empresa terceirizando, fazendo essa solução que a gente está fazendo. Mas ela faz muito sentido, porque na própria Oi, cara, uma coisa que a gente via de dentro da operadora, olhando para o cliente, é que muitos clientes não conseguiam se organizar para fazer o projeto, né? E a operadora também não conseguia ajudar o cliente a se organizar. Então, essa camada de organização parece bobo, mas faz toda a diferença. Vou dar exemplo de algumas atividades que a gente fez aqui e que a gente nem se liga, né, na hora que a gente vai fazer um projeto. Tem desde atividade estratégica até atividades extremamente operacionais, né? Então, a elaboração de uma estratégia de migração. O que é uma estratégia de migração? Cara, eu vou começar por que tipo de agência, que tipo de loja, loja pequena, loja grande, loja que vende mais, loja que vende que tem faturamento baixo, movimento baixo, na capital, no interior. Distribuição geográfica é um negócio complicadíssimo, porque ninguém tem técnico em tudo quanto é lugar, né? Os técnicos têm que se deslocar, tanto na operadora quanto na empresa. Definição do modelo de gestão, como é que a gente vai fazer acompanhamento? Uma matriz de risco. Tem muita coisa aqui do PMBOK que eu gosto, tem algumas coisas do conceito ágil, né? Do modelo ágil. Definir os indicadores do sucesso para a gente ver se o projeto está evoluindo bem. Atividades táticas que a gente faz. As execuções do modelo, a execução do modelo de gestão. Todo dia eu tenho uma daily com a Raquel e com o Júlio, que a gente faz um acompanhamento do que está pegando de 15 a 30 minutos. Normalmente a gente consegue resolver, antecipar alguns problemas, dar algumas orientações, chegar em alguns consensos. A gente tem reunião semanal com a Oi, com a Claro, aí como Energisa, né? A gente veste a camisa Energisa para dar uma reunião com a Oi, com a Claro, com a Vivo, semanal. Tem reunião mensal, a gente gera relatórios semanais, às vezes diário, quando tem algum momento crítico. A gente desenvolveu um workflow automático para algumas atividades que são repetitivas. Eu vou mostrar um pouquinho da importância do sistema, que aí tem muito a ver com a nossa rotina de dia a dia, né? A gente definiu o processo e checklist para atividade crítica, desenvolveu relatórios de desempenho, tanto operacional quanto executivo. E atividade operacional mesmo do dia a dia, cara, que é solicitar o agendamento, fazer o agendamento entre a Claro e a Energisa. Se o agendamento der problema, como é que a gente resolve? Se o técnico não aparecer, a gente é o primeiro nível de escalation. Confirmar e reprovar o agendamento, capturar a resposta da atividade, identificar problemas recorrentes e levar para uma reunião tática para a gente resolver esse problema com tem uma causa raiz bem definida, capturar feedback de desempenho das operadoras. E agora a gente está no momento da migração final, que a gente é responsável pelo teste final da ativação. Então a gente está documentando totalmente a atividade. Esse diagrama, para mim, é que eu falei muita coisa aqui, muito blá blá blá, mas isso aqui mostra muito o que acontece. A gente tem as operadoras, tem 6 filiais, 6 regionais lá na Energisa, por exemplo. Ela tem até mais, são 10, né? E tem o time de TI do cliente. O time de TI do cliente são 2 pessoas. Lá no caso da Energisa é o Thiago, que é o nosso principal. Ele tem 1 ou 2 pessoas que ajudam ele. E a gente faz esse meio campo. E aí,
Se a gente não tivesse, o cara da Oi ia falar com o Thiago, ia falar com a filial 1, 2, 3, 4. Como é que a Celery entra? A Celery entra para ser um barramento organizador desse negócio. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente colocou um sisteminha para ajudar a gente. E esse é o ponto da tecnologia que é legal. Ah, a gente conseguiria fazer esse sistema? Conseguiria. Só que em vez da Raquel e do Júlio, precisava da Raquel, do Júlio e mais 3 pessoas para conseguir botar ordem na casa. A gente, de novo, eu repito muito isso, a gente resolveu todos os problemas? Não resolveu todos os problemas. Eventualmente, a Oi fala direto com a regional 1, 2, 3, vai falar. Mas a gente minimizou muito esse congestionamento aqui de informações e e-mails despadronizados de um lado para o outro. Muito mesmo. Aqui tem uns slides bonitinhos, assim, bem marqueteiros, mas quando a gente fala assim, por que a Célia? A Célia tem execução, time e processo, né? Mas no core do negócio, é isso mesmo que aconteceu. Começando do processo, né? Vou começar de baixo para cima aqui, começando do time, a experiência que eu tenho, a experiência que a Raquel tem, que o Júlio tem, que o Ender, que ajudou a gente no início do projeto, tem, que o Nailton tem, fazem muito a diferença na hora que a gente vai desenhar um processo, definir uma metodologia, uma governança. Então, não é blá 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 de marketing isso aqui faz diferença. A gente tem time que conhece o negócio, com experiência. E a gente conhece os operadores também, até brinca. Se der problema na Oi, com 2 ligações a gente resolve o problema. Na Claro também. Na Embratel, né? Embratel Claro. Metodologia, cara, a gente conhece metodologia, a gente conseguiu desenhar uma metodologia que ajudou a gente a definir alguns processos. Esse processo de agendamento não existia. A gente chamou todo mundo de Energisa, desenhou um processo em conjunto com eles, um processo que funcionasse. E depois a execução, um planejamento bem feito, comunicação, plano de ação, os controles bem definidos. Então, isso aqui fez toda a diferença. Parece marketing, é marketing, mas se não fosse na vida real assim, a gente estaria sofrendo, não estaria conseguindo renovar o contrato, como a gente renovou agora por mais 3 meses. E eu acho até que a gente vai renovar mais vezes o contrato, porque o projeto tinha expectativa de ser feito em 6 meses, por alguns problemas ele não vai ser concluído, não foi concluído agora em agosto, e vai demorar mais um tempinho para fazer. Isso aqui eu já falei um pouquinho. E aí, um ponto legal que está muito mais dentro da realidade da Celery, né, com os outros projetos, é uma visão de processo e sistema, né? Então, com o processo que a gente desenhou um processinho mais ou menos assim, ó. A gente usou o Pipefy para automatizar, tá? Uma ferramenta low-code muito legal, departamental principalmente, né? Que ajuda a gente a montar vários fluxos, tá? Eu fiquei bem impressionado com o Pipefy como ferramenta. Tem alguns pontos de melhoria, como qualquer sistema, mas ele ajudou com tranquilidade. Um mês a gente deixou ele bem redondinho para rodar o nosso processo. Eu que customizei ele todo, né? Não precisa ninguém com muito PhD não em programação para fazer. Então, é acessível. O recado aqui é que é uma ferramenta acessível que resolve problemas simples. Mas não adianta resolver um problema se não tem um processo bem desenhado. Então, a gente desenhou um processo bacaninha de agendamento, ou seja, eu tenho todos os NICs, 400, 600 NICs aqui na planta de circuito. Esse link, quando a operadora solicita o agendamento, a gente traz para cá, preenche as informações dele, qual é o tipo de atividade, qual que é a data, e a gente manda para agendamento. Quando a gente manda para agendamento, vai um e-mail para a Energisa pedindo a aprovação da Energisa. Se for aprovado, vai para execução e depois, se for finalizado, ok. Se não for aprovado, ele volta para a gente dar uma resposta para o operador e ele volta para o ponto de partida. Basicamente é isso. O Pipefy ajuda a gente a mandar vários e-mails automáticos, super padronizado, ele guarda o log de tudo, a gente consegue rastrear qualquer coisa, a gente consegue anexar arquivo. A gente na execução, quando a gente termina, a gente faz uma coleta de pesquisa de satisfação com o cliente e a gente vai guardando. A menina da Claro fica nervosa lá quando ela não recebe, é de 1 a 5 a nota, né? Quando a Daniela lá da Claro recebe nota 3, ela fica desesperada, quando recebe nota 1, ela fica mais triste ainda. Ela veio reclamar com a gente que não era justo. Eu falei, cara, não é justo, não, é a visão do cliente, cara. A magia é essa, e tem que ver, entender o motivo e não deixar repetir esse motivo, né? Dessa forma a gente controla. Tem 2 bases de dados que ajudam a gente aqui, uma base com as configurações do site, né, os contatos, uma base de contatos do site, uma base de configurações que a gente nem usou, e a gente guarda log de tudo para montar relatório. Para quem não conhece, essa aqui é a carinha do Pipefy, né? É um painel Kanban, bem simplesinho o painel. Então você monta cada card é um circuito, né?
e a gente vai colocando as informações relevantes aqui. Então, quem está na planta de circuito, ele está quietinho lá, não vai ser. Quando eu preciso fazer um agendamento, eu trago ele para cá, preencho as informações. Quando a informação está preenchida, ele vem para a fase de agendamento até alguém da Energisa aprovar. Então, aqui é uma vistoria técnica em Barra das Garças, agendada para o dia 8 de agosto. Quando é aprovado, ela vem para cá, aguarda a execução. No dia da execução, ele vem para a fase de execução. No dia seguinte, ele recebe um carimbinho, confirmar a execução, e é mandado um e-mail para o cliente dar esse de acordo. Foi tudo bem, vem atividade de sucesso. Se a migração já tiver sido concluída, vem para cá. Se ainda, por exemplo, que para fazer esse ciclo, eu preciso fazer uma vistoria técnica, aí roda esse ciclo. Aí eu instalo o circuito, rodo o ciclo. A última coisa é a migração. Aí eu rodo o ciclo. Quando ele está na última coisa, ele vem para a migração concluída e vira a página. O sistema é muito amigável, o Pipefy é bem legal, pessoal, para fazer fluxos assim, fazer fluxo administrativo. Não sei como é que o Trio está de fluxo administrativo aí. Dá para usar internamente aqui também, entendeu? Então, ajudou muito a gente nesse projeto. Porque todos os e-mails que a gente manda são padronizados, todos, todos. E aí você responde o e-mail, ele fica disponível na ferramenta. Deixa eu ver que temos tempo. Temos tempo. Deixa eu entrar aqui rapidinho no Pipefy. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova janela para entrar no Pipefy só para vocês verem a carinha dele e como é que ele funciona. Tem uma coisa muito legal nele aqui, ó. Tem uma fase aqui, só de carregar. Aquela foto era de agosto, hoje a gente está bem mais evoluído, né, no projeto. Ele está um fluxo bem grandinho aqui. Mas tem uma fase aqui que é migração concluída com pendência, ou seja, a migração está concluída, está funcional, mas está faltando, por exemplo, configurar uma impressora. Então ele fica aqui aguardando, a gente controla aqui, está 3 dias aqui, ó, esses 3 dias aqui, 3 dias aqui. Quando você clica em qualquer, num card desse, né? O Gira é muito parecido com isso, né? Mas a magia desse negócio aqui é essa aqui, ó. Ele tem todos os e-mails que a gente mandou aqui. Então, todos os e-mails que a gente mandou padronizados estão aqui, ó. Solicitação de agendamento não concluída, fez outro agendamento confirmado, agendamento, a Energisa aprovou o agendamento, informar resultado da atividade, né? E aí aqui, migração concluída com sucesso. A migração concluída com pendência. E a gente guarda as informações aqui, inclusive da pendência, ó. Isso aqui é tudo parametrizado. O nosso esforço de preenchimento é muito baixo. A gente ainda anexa aqui um formuláriozinho com relatório da migração. Então, para a Energisa, cara, eles têm um nível de controle hoje em dia. O formulário final aqui com os testes que o técnico de campo fez, que a gente fez no final, até a foto do hack que a gente botou. Então, ele permite rastreabilidade, você tem todo um log aqui da evolução. Então, assim, o nível de controle é muito alto. E gerar um relatório a partir da base de dados do Pipefy é muito fácil, tá? Então, é uma ferramenta bem, bem amigável. E esses são os e-mails que a gente manda, que eu busquei lá a tripa de e-mail, né? Esses são os e-mails. Então, na hora que a gente pede um agendamento, por exemplo, para a Energisa, ele recebe um e-mail com um linkzinho, clique aqui para aprovar, agendamento, clica aqui para responder, né? E vem esse e-mailzinho para ele botar, cara, você aprova ou não aprova essa migração que a Claro está pedindo, essa atividade que a Claro está pedindo. Se ele aprovar, já manda o e-mail automaticamente confirmando, se ele reprova, também manda avisando que foi reprovado e volta lá para reprovar. Então, assim, a gente fez mais de 600 agendamentos aqui, cara. Se fosse manual, a quantidade de erro e trabalho que o Júlio e a Raquel iam ter para ficar mandando e-mail padronizado ia ser duro. E a gente não ia conseguir controlar esse negócio. Como o Pipefy, a tecnologia aqui, o processo bem desenhado e a tecnologia bem aplicada fez toda a diferença. E aqui são os tipos de relatório que a gente gera, né? Desde um relatório, esse relatório é de agosto, então não está atualizado, mas é um relatório com a evolução do projeto, dos 456 sites da rede da rede corporativa, a gente já tinha 81%, agora a gente está perto de 90%. Volume de pendência cliente, que vem caindo, aquelas pendências de infraestrutura que eu falei para vocês. Construção de fibra ótica também que demora. Aqui é uma evolução semanal do projeto, que a gente vai botando na fotinho, o que vai pegando. Aqui já estamos na fase dos finalmente, né, 80%. A matriz de risco que a gente preparou, essa matriz de risco muito baseada no nosso conhecimento, nos pontos
específicos da Energisa, e um relatório de agendamento, porque em algum momento do projeto, a aprovação do agendamento era crítico. A gente mandava pedindo a aprovação, solicitando agendamento, mas o time da Energisa não entrava lá para aprovar. Então a gente começou a mandar um relatório para o time se mobilizar. Porque aí os responsáveis do projeto cobravam das pessoas que estavam nas regionais para, cara, vai lá e responde esse agendamento. Isso aqui a gente até tirou do ar porque não precisa mais. Agora a gente está trabalhando com um cronograma de migração. Tá? E o time Celery, né? Aqui eu coloquei o nome de algumas pessoas, mas é importante. Assim, o Wilson tem muito tempo de telecom, o Arnaldo também tá aqui na Celery há muito tempo e de frente com o mercado de telecom. Trabalhei muito tempo com telecom nessa área. O João Rodrigo e o André Bravo vieram de telecom, né? O Ender, o Nailton, o Júlio e a Raquel que estão de frente no projeto. Então, assim, é um time que conhece telecom. O Case Energia, só alguns números. Já falei bastante coisa aqui da Energisa, falar aqui alguns números, né? Qual era o escopo do projeto? O escopo do projeto é a migração da rede corporativa, né? São 456 links, em aproximadamente 350 sites diferentes, que um site pode ter mais de um link, para rede SD-WAN, eles aproveitarem, tem uma rede de medição. O que é rede de medição? Tem algumas empresas, fábricas, que a Energisa tem um link dedicado para fazer a medição daquele cliente. E essa medição, isso aqui é crítico, tem uma janela até que a gente pode fazer. Também estavam mudando a topologia dessa rede, né? São múltiplas operadoras, principalmente Claro e Oi. A Viva está pequenininha aqui, a Tele é uma operadora local. A Claro é responsável pela rede SD-WAN e a gente está fazendo um projeto em sedes, são 10 sedes aproximadamente, 20 regionais e o resto tudo é agência. Qual é a nossa responsabilidade, né? Quando a gente vai olhar o contrato, a responsabilidade é menor do que eu falei. Só que é impossível você fazer um agendamento sem você ter uma visão mais estratégica e tática do negócio. Então, a gente evoluiu o nosso papel até para prestar um serviço melhor do cliente, além do escopo original, que é o agendamento das atividades com as operadoras, o alinhamento com as áreas internas da Energisa, atualização da documentação interna, a realização de testes de forma remota, isso a gente vem fazendo, né? Atualização de sistema do PRTG, nesse ponto especificamente, depois eles resolveram fazer por conta própria, e elaboração de relatório para a gente acompanhar as atividades. Que a gente entregou, né? Um pouco além daquilo. A gente desenhou o processo de implantação das atividades todas, né? Desde vistoria, instalação de circuitos, construção de fibra, instalação de CPE, muita atividade diferente, né? Alteração de velocidade, migração da rede SD-WAN e migração da rede de medição. Principalmente a migração de rede de medição é diferente bem diferente da SD-WAN. A gente automatizou esses processos primeiro, como eu mostrei para vocês. A gente fez mais de 600 agendamentos nesse período. Pouquíssimo problema de agendamento, assim, o agendamento, o cara, aquele cancelamento tem, mas não teve bateção de cabeça de agendamento. Eu não sabia que estava agendado. Assim, a comunicação, a gente não falhou na comunicação desse projeto, que eu diria que é uma das coisas que é mais importante, né? A gente fez mais de 40 reuniões com operadoras, né? A gente definiu um modelo de gestão. Relatório semanal, desde o início do projeto, toda semana a gente manda um relatório executivo com os principais destaques, pontos. 90% dos links da rede já estão disponíveis para migração. O que não está, depende da Energisa ou depende de fibra ótica. Falta muito poucos links para concluir a rede. A rede estará apta a migrar, né? E a migração já está em 6% dos links. Vocês vão falar, pô, cara, mas você está no projeto desde fevereiro, é para durar 6 meses, você falou, e talvez demore mais. Demora mais. Quais são os principais? Mas já estão com 6% dos links. O primeiro problema grande desse projeto foi que a rede de SD-WAN é uma rede nova para todo mundo, para a Energisa. Para Claro, de alguma forma assim, já tem outros projetos, mas na hora que foram rodar o piloto em junho, final de maio, junho, teve vários problemas operacionais no piloto. Então, questão de configuração, bem específico e bem técnico. Questão técnica da configuração da rede SD-WAN para o case Energisa. Então, isso postergou um pouco o início das migrações para a rede SD-WAN. Então, era para essa migração ser antes, demorou para migrar. Começou a migrar, o piloto só foi retomado em agosto, depois que o corpo técnico da Energisa estava completamente seguro da solução da Claro. Então, em algum momento, até a Claro teve bastante pressionada lá, porque não estava funcionando, estava gerando erros depois que
você subia, gerava erro, tá? E aí, agora, a gente está numa fase já das migrações. Eu já tenho muito link pronto disponível para migrar. E qual é o ponto principal que a gente está encontrando aqui? Para fazer migração, aquilo que eu estava dizendo, né? Você precisa de são atividades novas. Então, você precisa de um técnico. Por mais que a gente vá fazer o teste, a Célia vai fazer o teste, precisa de um técnico de Energisa para participar dessa atividade em campo. E tem um horário, porque a agência funciona de algumas de 10 às 18 horas, outras só de manhã, outras só à tarde. E não dá tudo na capital, é no interior, tem uma roteirização para fazer. Então, o volume de migrações por dia, que é esperado de 10 a 15 migrações por dia, o pessoal não vai conseguir fazer. Talvez consiga fazer 5. Então, está no momento até da Energisa definir qual vai ser a capacidade de trabalho na ponta para fazer a atividade. A Célere é tudo remoto, a gente faz os testes todos remotos, né? Mas tem uma galera que está na ponta que faz toda a diferença. Então, por isso que o projeto ainda está em 6%. Isso aqui vai começar a crescer agora, né? A gente tem feito 3 migrações por dia, que dá mais ou menos umas 15 por semana. Não dá para fazer fora do final de semana, a princípio não está fazendo final de semana. Então, tem a questão aí da limitação de campo e de braço. Tá? Mas na rede de medição, que é outra rede, a gente faz a mesma coisa, desenhou um processo, executou o piloto. A gente vai fechar agora em agosto, já deve estar com 90% da rede de medição, que eram 124 linhas, já devem estar fechados. Isso aqui é bem mais rápido de fazer, a gente faz de 6 a 8 atividades por dia. E a gente faz todo um relatório de acompanhamento. Esse aqui é só uma visãozinha maior de um dos relatórios que a gente gera, né? Que é a evolução do projeto, a problema de fibra que a gente resolve, que a gente, junto com fazer a gestão lá para os caras resolver, ficar batendo bumbo. Toda semana a gente batia o bumbo lá com a Claro, bate bumbo com a Claro, com a Oi para resolver o problema de fibra, e Penícia Energisa também. É isso, pessoal. Então, assim, o objetivo aqui não está no dia a dia de vocês esse tipo de projeto, mas o objetivo eram 3. Vocês conhecerem essa atividade que a gente está fazendo. É uma atividade para se aproximar, uma atividade que a gente consegue fazer muito bem, está sendo super elogiado, e a gente vê o potencial de ter crescimento no mercado para vender essa solução. É uma atividade que a gente começou a desenvolver um relacionamento muito bom e reconhecido pela Energisa, e é uma atividade que a gente conseguiu usar conceitos tanto de metodologia quanto de tecnologia aqui para a gente conseguir ter ganho de produtividade e ser bastante eficiente e efetivo nesse projeto, tá? Então, esses eram os principais recados que eu queria dar. Pessoal, dúvida, sugestão, fiquem à vontade, por favor. Boa tarde, Eduardo. Está ouvindo? Diga. Tô vendo, pode falar. Esse negócio de migração, eu nunca migrei linhas de comunicação de dados, não, mas eu também já trabalhei na Oi, em empresas agregadas, e desde que eu estava na implantação, na engenharia, no tempo que telefonia fixa era uma grande coisa, também quase não tinha celular, e estava mudando as tecnologias. Eu sei como é que é isso, dá um trabalho danado. Eu migrava, às vezes, 5.000 terminais numa noite, 10.000, migrar da plataforma TDM para Nigéria numa noite só, e é terrível. Não pode errar. E sempre tem um erro, né? Sempre acontece uma coisa com uma pendência. Eu admiro o seu trabalho, eu sei como é que isso aí é difícil. Nunca trabalhei com dados, mas eu comparo a mesma coisa. Eu trabalhei com voz, eu acho que a parte física e a parte de controle é a mesma coisa, não pode ter, não pode vacilar, senão a gente dança. É isso. E planejar, né, cara? Se você É planejar. planeja, você já conhece. E assim, sempre vai dar problema. A diferença é que quando você sabe o problema que vai dar, você já tem um conhecimento que você pode aplicar para resolver o problema, né? Você já deixa o plano A, B, C preparado, né? Que quando dá o problema, você já sabe o que vai fazer, né? É isso. Não, às vezes eu tinha um problema que era muito sério, às vezes estava faltando um backup da operação, não fez o backup da central, aí ele ficava na bronca comigo, não, eu vou abortar o processo, porque se der problema eu não posso levantar a central com backup antigo. Aí, eu não tinha que fazer isso,
Era a operação da Oi que tinha que fazer. A operação não fez o backup, não tem como, não vou migrar nada. É É assim, né. isso. É isso, é isso. É legal, legal. E Alô, mas a parabéns, foi Raquel, muito bom aí. entrou aqui, eu vi que a Raquel entrou aqui, o Júlio deve ter entrado também, é um trabalho muito forte em equipe, né? O Júlio e a Raquel trabalham lado a lado, como se fosse até um, então é bom que um ajuda o outro, eu entro para ajudar eles também. Então isso é bacana, tem esse espírito de time fundamental. E quando precisa de ajuda, o Nailton está sempre disponível, o Wender no início do projeto. E agora a gente tem aí o João Rodrigo e o André Bravo aí para vender essa solução para o mercado, cara, para a gente levar para outros clientes. De novo, é uma demanda que existe, né? E não só para rede de telecom, né? De repente tem rede de celular, tem outros tipos de rede, outros tipos de migração que a gente consegue usar o conhecimento e a tecnologia que a gente fez, né? A metodologia, para aplicar também, tá? Ladeira, é o César, tudo bem? Fala aí, Cé, tudo bom? Até pensando no que você está falando, assim, para a própria operadora, ela deve ter tido um ganho muito grande no processo dela, né? Eu acho assim, pensando na parte de venda, a própria operadora acho que seria um bom vendedor do nosso trabalho, né? Porque É, imagino como que facilitou a execução dela também no dia a dia, né? Não pois sei é, se usar a esse gente canal de venda, conversou, assim, cara. com Não sei se você a conhece. própria operadora te dá a vender. Então, a gente conversou com o Ramon, do time do Renato Simões lá da Oi, né? Eu quero conversar também com o pessoal da Claro. Ei, Tem alguns dilemas nas operadoras, né, César? Porque às vezes quando o cara ele tem um pedaço do projeto, ele está perdendo o link, ele não quer que o projeto migre rápido, ele quer que o cliente mesmo demore. Então, às vezes quando tem uma migração de rede grande na operadora, é para reduzir o faturamento dela, está migrando uma tecnologia nova com preço menor. Então, há controvérsias. Mas a gente conversou com o Ramon, sim, pode ser um diferencial competitivo, né? Principalmente para uma migração para uma rede SD-WAN, que é uma tecnologia nova, que é bom para todo mundo, né? E a gente está vendo com ele se atua na pré-venda, ou até mesmo se a operadora compra um pedaço da nossa solução, entendeu? A metodologia de agendamento com relatório. Eu te falo, cara, eu na Oi, eu não tinha visibilidade dos agendamentos, do que estava agendado, do que não estava. Eu conseguia, na Oi tem um sistema chamado STC, né? Quem trabalha aqui com projetos na Oi deve conhecer. E aí tem o Sibyl também. O STC é mainframe. Então, a parte da informação do mainframe era muito duro. Então, eu não tinha 10% dos relatórios que a gente tem hoje com a Energisa. Não tinha mesmo. Então, assim, até para a operadora usar isso pode ser melhor. Só que o Pipefy, tem pessoal que trabalha aqui no projeto Swap da Oi, né? Ele não tem a robustez do swap, ele não tem essa pretensão. Ele é uma ferramenta aqui do Pipefy que está trabalhando eu, Raquel, o Júlio, que mete a mão na massa, o resto do pessoal só responde e-mail. Ele não tem 10% dos fluxos que foram implantados na ferramenta do swap, tá, pessoal? Então, isso até foi um ponto. Mas a metodologia dá para a gente vender também para o operador, aí, junto com eles, sindicado, né? Se tivesse uma empresa igual a Celery trabalhando comigo e eu sendo Oi, eu ia ficar feliz da vida.